Meus amigos, minhas amigas, empreendedores de sucesso, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o planejamento orçamentário. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos entrar nesse assunto, onde o planejamento orçamentário envolve definir quais são os recursos investidos pela empresa, bem como as prováveis entradas e saídas em um determinado período de tempo. A ideia é planejar como será o orçamento do negócio no futuro, considerando os custos, as vendas e a receita da empresa. Esse planejamento orçamentário você pode fazer para o próximo ano, próximos 5 anos, você pode estar estimando o crescimento da sua empresa que você quer nos próximos anos, sempre com o pé no chão, sempre sendo conservador também e positivo. Pessoal, o ideal que a gente comece a trabalhar com isso com os nossos clientes é a partir de julho. Nós já começamos os nossos primeiros contatos, nossas primeiras reuniões, sentamos com diretorias e começamos a trabalhar nesse projeto, nesse planejamento. A gente olha para o passado, utilizamos muito a contabilidade como ferramenta, aquilo que eu já expliquei para vocês, e aí nós vamos começando para projetar do ano seguinte em diante. Tá? Então, mais ou menos julho já é um período bacana que vocês podem começar esse trabalho. Mas se você já tem o teu negócio, você já está em andamento, você já pode acompanhar ele no dia a dia, tá? No planejamento, na prática, nós temos aí essa planilha de ADRG, que eu já comentei para vocês, uma planilha de ADRG, do Planejamento Orçamentário, uma planilha bem prática, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, ó. Ela é uma planilha bem prática. É, é uma indústria que nós já atuamos e ela tem esse molde onde nós colocamos aqui as receitas, as deduções, que são com os impostos, os custos, você tem as suas despesas, as despesas tributárias, o teu resultado financeiro líquido, ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Você tem as tuas receitas financeiras, outras despesas, outras receitas, resultado não operacional, provisão dos impostos. No caso aqui é uma empresa de presumido lucro real, por isso que está aqui, mas se for numa do Simples Nacional, você muda o nome, coloca Simples Nacional aqui. Se for um MEI, você muda também, coloca aqui Impostos MEI. Alguns também, eles colocam o Simples Nacional, alguns contadores, eles colocam Simples Nacional ou o MEI aqui nas deduções. Tá aqui, ó, junto com os impostos aqui, ó, nas deduções, tá? Também não tá errado, vai de estilo de contador, ok? Não tem certo nem errado nisso, tá? E aqui você vai colocar, nessa coluna D, você coloca o teu orçado. Então, o que que você orçou para o ano seguinte? Ah, eu estimo de tipo de venda, esse ano, até agora, nós tivemos aí 500 mil, mas para o ano que vem eu quero um aumento de 20% sobre a minha receita bruta. Então, você vai colocar aí os 500 mil, você faz a conta, os meses 20%, formatar aqui, o número, você vai ter 600 mil, certo? Aqui vai ser 100%, certo? Ok? Tranquilo de fazer. Só que o que acontece? Quando você aumenta aqui a tua receita, o que que reflete? Primeira coisa que vai refletir, as deduções aqui, os impostos, tá? Então, se você tiver no regime de ICMS, por isso que eu deixei essa coluninha do percentual. Você vem aqui, qual que é o teu ICMS? É 18%. É 18%. Então, perdão, pessoal. É 18%. Então, quanto que vai ser o meu ICMS? Vem aqui,
O ICMS vai ser 108 mil. Então, aqui, ó, você já pode ir pondo o teu resultado aqui embaixo, tá? Ó, vou colocar uma linha aqui, ó. Vamos chamar de 9. Vamos até dar uma, vamos até dar uma diferenciada aqui para poder ficar. Então, você vai vir aqui, por receita bruta aqui. Fazendo assim, pessoal, para vocês verem que ela é flexível, que dá para vocês trabalharem com ela e fazer e brincar do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, ficou até legal porque, tá? Então, vamos por aqui, ó, mercado, aqui na receita bruta. Mercado interno, mais mercado externo, se você tiver venda exterior. Você põe a soma, ó, dá para brincar bastante aqui, ó. Você soma tudo mercado interno, 600 mil. Aí você tem a tua dedução aqui. Toma todas essas deduções aqui. Mercadoria. Vamos por tudo, né? Por tudo aqui, porque não vai influenciar se é dentro ou fora, certo? Aí você tem aqui na conta sintética um plano de contas, isso aqui. É isso mesmo. Você tem aqui a conta sintética, ok? Você tem embaixo as contas analíticas. E aqui ele vai te dando o teu resultado líquido. Você pode fazer isso com todos os quadradinhos. Você pode entrar, colocar a fórmula. Eu não coloquei porque cada um trabalha diferente, então eu vou colocar e vou atrapalhar vocês, né? Então aqui você pode até fazer um cheque aqui, né? Você pega aqui, ó. Vamos supor, você vai pegar 1 menos. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ter que mudar a fórmula aqui. Para você fazer um cheque, você vai zerar aqui o percentual, né? Se tivesse só esse aqui, que é 100 menos, você vai colocar aqui, você pode colocar aqui, ó, tá? Mas só para ilustrar, pode ser percentual aqui não. 82, tá? Então, significa aqui que aqui é o 100%. Então, você tem 18% de imposto. Quanto que você quer ter de lucro? Aí eu quero ter de lucro, aqui no meu lucro apurado líquido, eu quero ter 82%. Então, significa que você não pode ter mais gasto nenhum, entendeu? Então, não, eu quero ter aqui 20%. Então, você tem 62% para trabalhar aqui em cima. E aí, ó, é bacana porque você vai acompanhando, você consegue ver aonde está o gargalo da tua empresa, tá? Aonde tá tendo a diferença, onde está tendo mais gasto. Você pode fazer daqui também, você pode fazer uma análise vertical e uma análise horizontal, tá? Você pega, por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui, esse período aqui que você está vendo é o primeiro trimestre 2023, por exemplo. Você está vendo esse período aqui, certo? Ilustrar ele aqui. Aí você
faz uma cópia dessa parte aqui e põe o segundo. E aí você compara, você faz uma análise vertical aqui uma análise vertical e horizontal aqui nessas colunas. Você consegue ver aonde que o percentual está aumentando mais das suas despesas, suas receitas, seus custos, e aí você vai tomar a decisão. Uma planilha bem prática, que é um plano de contas contábil. Isso que eu falo para vocês, a melhor ferramenta de gestão que tem é a contabilidade, mesmo que seja gerencial, tá? Mesmo que você vá apenas fazer com base com os teus dados, tá? Tem alguma coisa para você ajustar, tem alguma coisa que você precisa melhorar na sua empresa, algum procedimento que não está legal, que não está conforme as normas e as práticas, que é o que deve ser feito, aí você pode fazer o teu gerencial aqui, ok? Voltando aqui ao nosso slide, tá? Vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, que é assistir o filme Virando o Jogo. Você já conhece esse filme? Se você já viu esse filme, dá uma olhada de novo e analisa lá o planejamento orçamentário na questão financeira do clube de futebol americano. Tá? É um filme muito bacana. Tá? E como você agiria no lugar daquela gestora, daqueles gestores, ok? Outra situação, pessoal. Três situações que quebram 70% das empresas. Tá? Saindo um pouco dessa parte técnica do planejamento, o que quebram as empresas? É não ter conhecimento do negócio. Tá? Mudando um pouquinho de foco, eu resolvi colocar isso nessa aula justamente pelo tópico número 3. Então, não conhecimento do negócio. Por exemplo, eu trabalho aqui na área contábil, na área empresarial. Eu não vou entender nada de lanchonete, de poder administrar uma lanchonete. Eu vou lá e vejo o lanche lá que eu costumo ir, o Oca do Maloca, aqui em Rio Preto, muito bom, tá? Inclusive, eu recomendo para vocês. E eu não entendo nada de lanchonete. Então eu vou lá e abro uma lanchonete. Eu vou estar fazendo aquela curva de aprendizado para poder, vou errar e vou acertar, e nesse meio tempo eu não tenho dinheiro suficiente para poder. O avião passando aqui na frente, em cima do estúdio aqui. Eu não vou ter dinheiro suficiente para poder ficar nessa prática de ficar errando, tá? Outra coisa, vou gastar tempo, vou gastar dinheiro e às vezes eu não vou ter essa condição, essa necessidade de capital de giro suficiente, aí acaba quebrando. Outra coisa, localização sem consultar a lei de zoneamento. Às vezes você monta o seu planejamento, você faz toda uma adequação, você loca o local, você faz uma melhoria, faz benfeitoria, e quando você vai abrir, ele não é permitido pela lei da prefeitura, do seu município, tá? Aí você fala, mas aqui, existe uma lanchonete aqui também, eu já consumi, já vi tudo, mas tem duas questões. Será que ela tá legal? Será que ela foi legalizada? Será que ele tá correndo risco? Será que tem mais alguma outra coisa? E também pode ser que na época que ele abriu, a lei de zoneamento ela estava liberada, e aí depois ela mudou. Então, antes de você fazer o teu planejamento, montar no local, colocar os valores, você vai ter o valor de aluguel, você vai ter o valor das melhorias, benfeitorias, esses investimentos. Consulta o contador, consulta nós aqui, faz uma consultoria com a gente, e nessa mentoria você pode utilizar as tuas horas, não vai ter nenhum valor para você. E o que vai acontecer? Perdão. A gente vai te orientar e aí você vai ficar livre de poder de ter essa perda. Você vai perder, você vai investir, não vai poder abrir e aí depois você vai ter que botar de lugar. Outra coisa, senhor, pessoal, terceiro aqui, não fazer um planejamento, não levantar o capital inicial ou investimento inicial. Então é aquilo que eu falei para vocês nas outras aulas. Planejamento financeiro, planejamento orçamentário é de suma importância. Você levantar o teu capital, colocar isso nas planilhas, olhar o passado, aprender com quem errou. Também, se você tiver alguém com quem você pode falar, que somos nós aqui da Belvedere, Contabilidade, Consultoria ou a Belvedere, cursos e treinamentos, no caso aqui, nós temos aqui uma ampla gama de clientes que nós atendemos a nível Brasil, podemos te ajudar
nessa questão também. Tá? Próxima aula, pessoal, planejamento tributário. Tá? Vamos fazer o nosso planejamento tributário com base na lei do MEI, do Simples Nacional, que o MEI está enquadrado, mas eu costumo tratar ele um pouquinho diferente, por isso que eu separo ele assim, em Simples Nacional, MEI, lucro presumido, lucro real, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.